Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Santiago, sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Agronomia e Fisiotecnia da UFC e hoje eu vou apresentar o trabalho que é intitulado como Fontes e Doses de Biochar influenciam as trocas gasosas de milho. Esse trabalho ele foi orientado pela professora Rosilene Oliveira Mesquita. E, inicialmente, para que nós possamos discutir sobre esse tema, eu fiz uma breve introdução. A cultura do milho, Zea mais, é uma cultura pertencente à família das poáceas. Ela é uma monocotiledônea, amplamente disseminada e cultivada em todo o mundo, e apresenta grande importância econômica, especialmente por apresentar ciclo curto, o que viabiliza a sua rápida produção. Mas para que a cultura ela desempenhe o seu máximo potencial produtivo, se faz necessário uma fertilização adequada, uma vez que essa cultura ela é altamente responsiva à adubação. E isso tem elevado os custos de produção, uma vez que os fertilizantes químicos estão cada vez mais onerosos. Nesse sentido, algumas alternativas menos onerosas e economicamente viáveis e ambientalmente corretas estão sendo estudadas. Dentre elas, nós podemos citar como exemplo a utilização de estercos, a utilização de compostos orgânicos, biofertilizantes e biochar ou biocarvões, que é o principal tema da nossa apresentação de hoje. O biochar ou biocarvões são compostos orgânicos produzidos a partir da pirólise de diferentes tipos de fonte. É uma das tecnologias sustentáveis mais limpas da atualidade, despertando interesse na região semiárida por ser uma prática economicamente viável. Então, a utilização do biocarvão aplicado no solo vai contribuir para o incremento de carbono orgânico do solo e, dependendo da matéria-prima que ele foi produzido, ele vai fornecer quantidades significativas de macro e micronutrientes, o que vai contribuir no aumento da fertilidade deste solo e, consequentemente, também vai influenciar numa maior capacidade de retenção de água devido às suas partículas menores. Isso também vai influenciar numa menor perda por lixiviação desses nutrientes. Vale ressaltar ainda que, diante da diversidade de fontes e do tipo de pirólise a que os biocarvões são produzidos, os mesmos eles podem apresentar variabilidade em suas propriedades químicas e físicas. Nesse sentido, eu trouxe como exemplo aqui o trabalho de Bandad e Halbolt, de 2017, onde eles verificaram que, dependendo da matéria-prima, como, por exemplo, raspa de madeira, madeira dura, casca de árvore, eles obtiveram biocarvões com diferenças nas propriedades químicas e físicas. E isso vai influenciar na disponibilidade de nutrientes e na retenção de água. E, através disso, surge, então, uma pergunta. Será que essa diferença na disponibilidade de água e de nutrientes vai interferir nas trocas gasosas das plantas e, consequentemente, nas suas produtividades? Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar se diferentes fontes e doses de biochar influenciam as trocas gasosas de plantas de milho. O experimento ele foi conduzido em casa de vegetação, localizada no Centro de Ciências, pertencente ao Departamento de Bioquímica da UFC. O experimento ele foi realizado em vasos contendo 13 kg de solo. Os vasos foram dispostos em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial diferencial 2 por 5 mais 2. O fator 1 referencia as duas fontes de matéria-prima, a casca de coco verde e o lodo de esgoto, que são ambos passivos ambientais. O fator 2 referencia as 5 doses, que são 50, 100, 150, 200 e 250 gramas por vaso, que, fazendo o cálculo de extrapolação, referiam-se aos valores de 10, 20, 30, 40 e 50 toneladas por hectare, mais os dois tratamentos adicionais, sem adubação e adubação mineral. Inicialmente, as matérias-primas foram submetidas ao processo de pirólise em forno caseiro, com taxa de aquecimento de 10 graus Celsius e temperatura final de carbonização entre 400 e 500 graus Celsius. Após esse período,
os biocarvões foram devidamente armazenados, foram macerados, peneirados em peneiras de 0,5 e, em seguida, foram dispostos no solo de acordo com os tratamentos com o auxílio de uma betoneira. Após esse período de incubação que o solo passou, cerca de 30 dias, as plantas elas foram semeadas e a irrigação ela foi realizada diariamente através do método gravimétrico, mantendo a cultura a 80% da capacidade de retenção de água. Vale ressaltar que foi deixada apenas uma planta por vaso. E aos 30 dias após a semeadura, foi feita a análise com o IGA, que é um analisador de gás no infravermelho, avaliando as trocas gasosas da cultura, onde obteve-se a fotossíntese, a condutância tomática, taxa de transpiração e, através desses resultados, calculou-se a eficiência do uso da água, através da fotossíntese dividida pela taxa de transpiração. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, com a aplicação do teste de Tucker e análise de regressão, conforme a natureza dos tratamentos. Em relação aos resultados, nós podemos observar que, para o fator fontes, todas as variáveis avaliadas sofreram influência significativa. Já para o fator dose, apenas a condutância tomática e a eficiência do uso da água foram influenciadas significativamente. E para a interação entre os fatores, não houve nenhuma diferença estatística. Para o fator fontes, tanto para a fotossíntese como para a condutância tomática, comparando também com os tratamentos adicionais, nós podemos observar que houve respostas semelhantes, onde o tratamento com biocarvão de lodo de esgoto, tanto para a fotossíntese quanto para a condutância tomática, apresentou médias superiores em relação ao tratamento com biocarvão de casca de coco. Vale ressaltar que esses valores superiores estavam bem próximos dos valores do tratamento adicional com adubação química e que a adubação, que o tratamento adicional sem adubação, ele apresentou os menores valores absolutos. Já para a condutância tomática, para o fator doses, nós podemos observar que houve um decréscimo em função do aumento das doses em relação à aplicação do biocarvão de casca de coco, com cerca de redução de 47,98%. Já para a aplicação do lodo de esgoto, houve um ponto máximo de 0,23 com a aplicação da dose de 34 toneladas por hectare. Já para a taxa de transpiração e eficiência do uso da água, para o fator fonte mais os tratamentos adicionais, nós podemos observar a resposta novamente semelhante às que nós vimos anteriormente para esse fator, onde, novamente, o tratamento com biocarvão de lodo de esgoto apresentou as maiores médias em relação ao biocarvão de casca de coco. Essas médias foram superiores a esse tratamento e chegaram bem próximas ao valor valor absoluto da adubação química para a transpiração, e para a eficiência da água, esse valor absoluto foi inferior ao biocarvão de lodo de esgoto. Novamente, o tratamento sem adubação apresentou a menor média absoluta em relação aos demais. Para a eficiência do uso da água, fator doses, nós podemos observar que a aplicação da dose de 32 toneladas por hectare alcançou o ponto máximo de 4,49 para a aplicação de casca de coco verde e 3,89 para a aplicação do biocarvão de lodo de esgoto. Aqui eu trouxe uma breve discussão, onde a citação do Tace, que diz que essas variáveis estão intimamente correlacionadas, uma vez que ao abrir seus estômatos, as plantas fixam o CO2 e, à medida que elas realizam fotossíntese, perdem água para a transpiração. Por esse motivo, os tratamentos com a aplicação do biocarvão de lodo de esgoto pode ter influenciado positivamente na liberação de nutrientes que favoreceu as trocas gasosas da planta. Como conclusões, nós temos que a aplicação de biochá de lodo de esgoto e de casca de coco verde influenciaram positivamente as trocas gasosas do milho, com destaque para o primeiro tratamento na dose de 30 toneladas por hectare. Essas foram algumas das referências utilizadas para a produção do trabalho e meu muito obrigado.